Seja bem-vindo ao Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo, onde eu trago profissionais de extremo sucesso, crescimento e destaque no mundo corporativo em grandes empresas, para que a gente possa compartilhar de um jeito prático, estratégico, com direcionamentos reais e você consiga assumir o protagonismo na gestão da tua carreira. Eu sou Rodrigo Barbosa e se você ainda não me acompanha, eu falo como você transformar a tua carreira no negócio, se transformando no profissional SA. Na minha visão, esse é o jeito certo de olhar para a tua carreira e conseguir crescer e se destacar. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada super especial, com uma bagagem gigante de crescimento, de solidez no mundo corporativo como um todo. Empresas como a 99, Decolar, o grupo que administra a Centauro e a Nike no Brasil. Passou recentemente pela Hotmart e atualmente no mundo novo de startup e inovação, Olivia Grischick. Acertei? Grischick. Tá Foi bom. quase. Tá Era ótimo. difícil pra mim. Ninguém vai conseguir repetir de qualquer forma, então tá. Seja bem-vindo Tá ao Profissional Cast. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite, pela apresentação. É muito gostoso estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa visão, um pouco da minha carreira e espero que, assim como você também, isso ajude de alguma forma a liderança e a trilhar esse caminho. Pois é, eu falo muito que a minha missão, do meu time, do meu negócio, é ser e fazer a diferença na vida das pessoas através do desenvolvimento profissional. E quando eu trago aqui o Profissional Cast e produzo e invisto nesse conteúdo, é exatamente para a gente cumprir isso. E eu trago pessoas como você para a gente junto fazer a diferença na vida dessa galera que vai estar acompanhando. Perfeito, vamos lá. O tema de hoje é um tema híbrido. Eu quero falar sobre desenvolvimento enquanto líder e gestão da carreira de um jeito estratégico. Legal. Quando eu olho para a tua trajetória profissional, me chamou super atenção. Quando o meu time me trouxe, eu olhei no teu perfil do LinkedIn e falei, poxa, grandes empresas, segmentos diferentes, inovação, presença, posição se leva no RH. Como foi isso? Legal. Eu vou contar essa história começando de lá de trás. Por favor. Tá bom? Eu sou formada em administração e eu comecei minha carreira em RH por acaso e porque eu tinha interesse em conhecer muita coisa, né? Então, o que viesse, estava bom. Eu falei, vamos começar por RH, se apareceu a oportunidade, eu falei, vamos começar aí. E eu comecei e tive a oportunidade de ter uma escola muito grande ali na Novartis, depois em Danone, numa época que Danone ainda estava muito em construção, aprendi muita coisa. Mas quando eu olhei para isso, eu falei, ok, vou continuar por aqui, mas não tem conexão com o negócio, né? E eu, como administradora, falei, poxa, eu quero ver número, eu quero ver o produto lá na frente. E eu tomei a decisão de sair e começar a trabalhar como consultora. Então, eu trabalhei como consultora em um projeto. E em um determinado momento, naquela época, né, se falava que para mudar de carreira você precisa fazer um MBA internacional. Então, tá bom, se é assim que eu vou sair do RH para a posição de consultora de fato, eu trabalhar numa consultoria, eu vou fazer isso. E aí eu fui para fora, fiz meu MBA. Durante o MBA, busquei todas as oportunidades que eu tive de fazer consultoria e projetos de coisas diferentes para eu aprender, porque na minha cabeça a gente aprende muito mais fazendo do que sentada na aula ouvindo o professor, né? E aí fui e voltei. Quando eu voltei, já voltei para consultoria. E na consultoria eu fiquei 5 anos. Depois desses 5 anos de consultoria, eu olhei e falei, poxa... Mas qual era a área da consultoria que você atuava? Eu fazia implementação de projeto. Ok. Implementação de projeto, assim, uma salada. Qualquer tipo de projeto. Então, eu trabalhei desde empresa familiar até multinacional americana, fazendo desde revisão de malha logística até processo de integração pós-fusão. Ok. Foram aí quase 20 projetos diferentes nesses 5 anos. E aí tem uma coisa que eu aprendi ali, que eu carrego muito na minha carreira, que é a fazer perguntas certas e a resolver problema. Porque, na verdade, quando você não tem um conhecimento técnico, poxa, onde é que você vai se pautar para conseguir se desenvolver, né? Tentando entender com profundidade aquilo que você está fazendo o mais rápido possível, porque é consultoria, e olhando em volta e falar, bom, quem são as pessoas que estão aqui em volta de mim, quem que é meu time, que eles sabem melhor do que eu, para eu aprender com eles. Então, nesses 5 anos, foi uma escola nesse sentido. Mas aí eu cheguei no final e falei, poxa, eu não sou especialista, eu queria ver o projeto
até o final implantado, de fato, né? Porque eu pegava o projeto desenhado, implantava aqueles projetos que grandes consultorias desenham e as empresas colocam na gaveta. E aí elas falam, poxa, não mudou. Não, projeto não mudou lindo, porque né? ela está na gaveta. Então, vamos olhar o projeto que está na gaveta e fazer ele com que ele seja implementável, né? E aí, no final desses 5 anos, eu falei, poxa, queria ver isso implementado no final, né? Queria fazer parte disso. E aí eu olhei para mim e comecei a fazer muitas conversas com pessoas do mercado para falar, poxa, eu de fato não sou especialista, né? O que eu sei fazer é perguntas, né? De novo, resolver problema. Onde é que eu me encaixo? E aí, numa dessas conversas, conversando com profissionais mais sêniores do mercado, não necessariamente consultores, mas pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira, uma dessas pessoas falou, Olivia, existe uma coisa no mercado hoje, e aí a gente já está em 2017, né? Que é tecnologia. Então, o termo de startup começa a ser falado lá em 2009, em 2017 já está evoluído. E aí, tecnologia é o quê? É gente. Então, não tem fábrica. Repete isso, por favor. Tecnologia é? Tecnologia é gente. Eu nunca ouvi essa definição. Nunca ouviu essa definição? Como é que eu vejo a tecnologia? Ela não tem matéria-prima para você comprar, não tem fábrica para você construir, não tem nada concreto, né? Para a empresa crescer, as pessoas precisam crescer. Ou fazer melhor o que elas já fazem. Ou fazer diferente. Ou trazer algo novo. Mas você está falando de pessoas. Se você não tem as pessoas certas no lugar certo, entregando o melhor, a empresa simplesmente não cresce. Essa é a conta. E a hora que eu olhei para trás e falei... E foi por isso que eu decidi voltar para RH, Rodrigo. Porque a hora que eu olhei para trás e fiz a análise, dos meus 5 anos de consultoria, falei, olha que interessante. Projetos fantásticos engavetados. Não era por falta de dinheiro que eles não saíam da gaveta. Era por uma questão de organização de equipe, motivação das pessoas, direcionamento claro, priorização de atividades. Quando você tem um projeto de consultoria, você tem o dia a dia e a consultoria para o projeto, para implementar. Então, poxa, onde é que estava a complexidade aí? Estava sempre lá na frente. E o que me ajudava a entregar o projeto? O time que eu tinha comigo, né? Então, a hora que essa pessoa me falou isso, eu falei, nossa... É isso. Então, eu quero voltar para o RH, mas eu quero estar nesse contexto, né? E aí, é um RH muito específico, porque a gente continua tendo a indústria tradicional acontecendo aqui. Tá. A gente tem um crescimento muito grande da tecnologia, startups e tudo mais que vai para esse outro lugar, olhando pessoas. E aí, eu tive a oportunidade de ir para 99 e decidi ir para esse desafio. E aí, a minha primeira oportunidade da 99, entrando na sua resposta, foi, Olivia... Precisamos montar uma maquininha aqui de recrutamento. A gente está falando de uma 99 antes da aquisição da Didi, né? Era uma empresa pequena, a startup logo antes da venda. Precisamos escalar essa empresa. E aí eu olhei e falei, poxa, eu nunca fiz Talent Acquisition. Mas tem uma coisa que eu fiz nos últimos 5 anos, que foi começar projeto sem ter a menor ideia de que empresa era aquela e que projeto era aquele. Então, deixa eu pegar o que eu aprendi aqui em consultoria e eu vou encarar esse desafio. E aí eu entrei lá, de fato, usando exatamente o mesmo raciocínio. Como é que eu aprendo? Como é que as pessoas aqui me ensinam? Como é que essa empresa funciona? Como é que a gente monta, né, esse processo de recrutamento e seleção para a gente chegar lá no objetivo que a gente quer em termos de SLA? Enfim, aprendi muito naquele momento também e deu super certo. Isso começou a rodar e aí outras oportunidades, empresa pequena, foram aparecendo. Poxa, tem oportunidade aqui de business partner de tal área. Poxa, deixa eu lá ver como é que eu ajudo. Né? Poxa, tem comunicação interna que não está alocado em nenhuma grande vertical de RH. Poxa, vem para cá, comunicação interna também. E aí fui aprendendo e construindo junto. Terminando esse processo, eu falei, poxa, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, teve essa construção, teve uma questão de mudança de cultura muito grande com a aquisição. Eu olhei e falei, poxa, eu não pertenço mais a esse lugar. E aí vem uma coisa que eu acho que vale a pena falar, que é você se conhecer é muito importante. Então, eu estava num lugar onde eu via uma cultura mudando no sentido de agora a cultura que entra é uma cultura chinesa, onde o importante é implementar a ação, o processo e a atividade como é feito na China e não questionar e nem construir. E aí eu olhei para mim e falei, poxa, eu sou a pessoa que mais questiona e que mais constrói. Então, eu
não dá mais para ficar aqui. Na época, eu estava muito pouco tempo, e aí muita gente falava, poxa, mas você vai ficar só 7 meses aí, já vai sair, né? Vai parecer que você não deu certo. E aí eu já comecei a construir na minha cabeça, no sentido de, poxa, deu certo enquanto tinha que dar. Eu tenho um super case, conheci pessoas incríveis, fiz um projeto super legal e agora eu estou pronta para o próximo desafio. E aí, me lancei no mercado de novo. Uma headhunter me chamou para uma posição aí já de head de RH na Decolar. Nesse momento, você me interrompe, tá bom, não, Rodrigo? Se você tiver dúvidas. Nesse momento da Decolar, era para assumir a posição como líder de todas as áreas de RH, coisa que eu também não tinha feito. Mas numa situação em que eu me via mais segura, porque em algum momento eu estava chegando junto com o Country Manager, naquele momento, e reportava para um RH maior da matriz lá na Argentina. Eu falei, então eu sou head de RH, mas tem alguém de RH que talvez me traga uma segurança. Mas foi muito legal o processo, primeiro porque, e aí tem uma parte de sorte, né, que você estar preparado é ótimo, mas ter a sorte de ter 2 pessoas sêniores próximas de mim naquele momento, profissionais incríveis, né, e que de fato me deram autonomia e liberdade para eu construir aquilo que eu achava que era um momento, conhecendo a empresa e que construía junto, né? Não eram líderes que falavam, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquele outro. Pelo contrário, vinham sempre com, eu tenho um problema, né? Qual que é o seu ponto de vista? Ou como é que a gente constrói isso? Olhando para as pessoas que a gente tem aqui. Então, poxa... Tua zona de potencial gigante. Essa foi a sorte. E aí, estar preparada para isso nesse momento e aberta e falar, poxa, então... Eu estou num lugar onde eu posso contribuir com coisas que ninguém aqui em volta pode contribuir. Eu não conheço muito bem tecnicamente do que eu estou fazendo, mas eu tenho a oportunidade de montar meu time também. Então, como é que eu olho no mercado pessoas que conhecem mais do que eu e que sabem mais do que eu para montar esse time? E aí, tanto dentro da organização quanto dentro do meu time, eu busquei trazer pessoas que sabiam mais do que eu. Né? Então, poxa, não adianta eu trazer uma pessoa júnior para fazer um processo de folha de pagamento, de benefícios, de compensation, Brasil, que é diferente de Argentina, se eu não tenho esse conhecimento. Então, poxa, quem que é melhor do que eu nesse lugar? E que eu posso trazer essa visão de negócios que eu tenho e podemos construir junto um negócio legal. Então, eu construí todo o meu time dessa forma e deu super certo. E aí foi um outro aprendizado que eu levei para o próximo desafio, que é, poxa, eu fiquei quase 2 anos lá, construí esse time, construímos muita coisa, ajuste de cultura, antes era uma estrutura muito focada centrada em Argentina, então como é que a gente faz para isso ser Brasil? Quais são as decisões que precisam ser tomadas aqui? Quem são as pessoas que a gente tem? Falei, poxa, acho que tá aí a fórmula que funciona para mim. Uhum. E aí, depois desses 2 anos, eu já estava... O grande processo já tinha acontecido. Falei, poxa, eu estou pronta para o próximo desafio. E aí veio o desafio da SBF, que é Centauro e Nike, que foi, na verdade, um desafio de varejo. Que a hora que eu olhei, eu falei, poxa, varejo não é um lugar que eu quero ir, né? Eu queria ir para tecnologia, estou falando de pessoas, eu vou voltar para matéria-prima e vendas, né? Isso mesmo que eu quero fazer. Mas ali o desafio era como é que a gente constrói uma empresa que não fale só de varejo, mas uma empresa que fale de esporte, né? E que cresça em cima da construção e da venda de um não só produto, mas um serviço, uma ideia, e como é que a gente faz isso. E aí eu topei esse desafio, e aí foi toda uma transformação, né, de RH, que eu usei a mesma fórmula. Então, quem são as pessoas que estão aqui dentro da empresa que pensam como eu ou que querem pensar como eu dentro da minha área? Quem eu preciso trazer para compor esse time para a gente, de fato, ter um time de alto nível para entregar a transformação que essa empresa precisa? E foi assim, essa construção junto com... E aí trouxemos toda uma mudança de cultura enfim, processos, com a aquisição de Nike no meio do caminho, de NWB, enfim, e muitos desafios. Depois você vai para a Hotmart. Depois eu vou para a Hotmart. Como foi essa transição? Depois de 2 anos e meio no grupo SBF, eu já
tinha feito, né, a grande transformação, e aí tinha muita coisa para fazer, mas mais no nível de sustentação, numa complexidade maior do que na transformação. E eu recebi essa proposta para ir para a Hotmart, que era justamente uma nova transformação. Então, a gente tinha uma empresa de pré-pandemia, de poucas pessoas, e uma empresa pós-pandemia, 3 vezes maior, e com operação global, 7 países diferentes, que cresceu muito rápido e que precisava de uma reestruturação ou ajuste da estrutura, que funcionava bem para poucas pessoas, mas que nesse novo contexto precisava ser revista. E aí o trabalho lá, de novo, foi de grande construção nesse sentido, tanto de processos quanto de estrutura, enfim, de cultura, de comunicação e tudo mais. Perfeito. A última transição a gente vai deixar para depois. Combinado. Que é essa mais recente. Combinado. Mas eu costumo, quando eu tô aqui nessa posição, eu sou um perguntador. Vamos lá. Eu me imagino como alguém que tá ouvindo esse episódio, Tá legal. fazendo as perguntas ou tirando as dúvidas que eu teria. Vamos lá. Então eu gosto de fazer isso. Eu observei um ponto super interessante. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, provavelmente sim. Uhum. Mas a gestão da tua carreira foi gestão de projetos. Foi. Como você tem um perfil voltado para desafio... é do tipo assim... Quebrar pedra, eu gosto de quebrar pedra. Eu fui entendendo a gestão da tua carreira, você falando o seguinte, poxa, eu tenho clareza de para onde eu quero ir, eu entendi como é que funciona, eu imagino que toda a tua base de consultoria de gestão de projetos foi a tua preparação surreal, eu Sim. imagino, mas ao mesmo tempo, Olivia, pouquíssimos profissionais conhecem sobre gestão de projetos. Eu tô falando porque eu já fui gestor de projeto. Sim. E quem tem essa bagagem de projetos tem uma cabeça diferente. Tá. Nem é melhor nem pior, para mim é diferente. Tá. E eu fui percebendo algumas características na tua gestão, né, da carreira. Primeiro, humildade sem, pergunta sem, ouvir sem, trazer pessoas melhores sem. Isso faz muita diferença no dia a dia, porque eu tô falando de habilidades sociais. Perfeito. Como foi isso na prática? Tu entendia a tua carreira como projeto? Como é que você fazia para tomar a decisão? Como é que foi isso? Acho que foi uma construção. Hoje é aquela história de engenheiro de obra pronta, né? Hoje eu consigo olhar para trás e falar, óbvio que eu fiz esse caminho. É o único caminho que eu poderia ter seguido. Essas eram as únicas decisões que me fariam chegar aqui. Mas a cada passo que eu dava, eu fazia uma análise. Acho que quando você está na área de pessoas, a gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento e tudo mais. Eu acho que eu tomei esse cuidado ao longo do tempo. Na consultoria, a gente tem muito costume, pelo menos na maioria delas, que eu conheço, então vamos reduzir, né? Eu tenho muitos mentorados que trabalham com consultoria. O grupinho que eu conheço. A gente tem muito costume na consultoria de olhar para os feedbacks no sentido de como é que a gente pode ser melhor. Então, é muito constante essa roda de feedback de, poxa, isso aqui não tá bom, isso aqui pode melhorar, isso aqui não tá bom, isso aqui pode melhorar, isso aqui não tá bom, isso aqui... Em um determinado momento, eu olhei e falei, poxa, tem um monte de coisa que eu posso melhorar, mas que mesmo eu faço bem, né? O que me trouxe até aqui? E aí eu deixei isso que posso melhorar numa caixinha e comecei a explorar, que foi quando eu decidi sair da consultoria, o que eu faço bem. E aí eu busquei isso conversando com as pessoas. Sim, eu faço boa gestão de projeto, mas eu também não sou a pessoa do processo do projeto. Eu sou a pessoa da pergunta e do time, né? Eu não sou a pessoa super estruturada, A, B, C, D. Eu aprendi a ser, obviamente, mas não é o meu natural. Então, poxa, se isso eu aprendi que não é meu natural, alguém faz melhor do que eu isso. Quem que é essa cabeça que pode me ajudar nessas conversas para eu chegar nesse lugar? Eu preciso ter essa pessoa do meu lado. Eu preciso dessa pessoa do meu lado. Como é que eu estruturo o meu raciocínio? Tá bom, eu sei que eu quero sair daqui e eu sei que eu quero chegar aqui. Nesse meio do caminho tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. E acho que o raciocínio de consultor ajuda aqui. Como é que eu monto esse quebra-cabeça? Mas nunca pensando em qual é o curso que eu quero fazer, qual que é o MBA a mais que eu quero fazer, que ele me serviu para um propósito de mudança de carreira. Mas eu fui menos para o lado técnico de
eu aprender, para eu ser a pessoa que vai fazer tudo, porque quanto mais você sobe na carreira, não é você que faz, é o seu time que faz. Total. Né? E o seu papel ali é cada vez mais você direcionar as pessoas, você entender o todo, você absorver os impactos do que está acontecendo na organização e abrir o lugar para o seu time entregar o melhor que ele pode, né? É discutir com o seu time junto e construir junto. Poxa, ele trouxe o tema técnico, você tem uma outra visão. Como é que a gente chega nesse lugar? Então, o olhar de consultoria me ajudou nesse lugar. Mas, de fato, eu entender o que eu fazia bem e o que eu não fazia bem. E pegar o que eu fazia bem e falar, poxa, o que no mercado me oferece? Quais são as oportunidades que existem no mercado onde eu vou me encaixar e vou falar, poxa, é aqui? Isso foi o que mais fez a diferença. Isso eu fiz de forma consciente. Intencional. Mas cada vez mais eu aprendi a especificar melhor os contextos e as culturas onde eu queria estar. Perfeito. Ontem eu estava conversando com a mentorada exatamente sobre isso. Uhum. Veio coincidência, ela trabalha no varejo, numa grandíssima empresa. Perfeito. Grandíssima. Ela falou, poxa, Rodrigo, aqui o meu ambiente não me proporciona aquilo que eu mais valorizo. Uhum. Primeiro, eu acredito que existem 5 linguagens da carreira. Perfeito. Eu não sei se você já leu o livro As 5 Linguagens do Amor. É um livro super famoso, né? Todo mundo que tem relacionamento, eu sempre recomendo aqui no podcast. E quem tem filhos também. Quem tem filhos também. A gente tava discutindo de relacionamento. A gente estava discutindo isso há poucos dias. Qual é a linguagem da nossa filha? Que ela tem 1 ano e 10 meses agora. É isso. E nessa fase é muito sobre tempo de qualidade, por exemplo, né? Essa fase assim, quanto menor. Você tem 2 filhas, você sabe muito bem isso. E ela me desafiou, ela disse, poxa, amor, você fala sobre carreira, a gente já leu esse livro algumas vezes, você tem que olhar para a carreira e entender quais são as linguagens. Eu comecei a analisar, enfim. E aí eu mapeei. Alguns valorizam possibilidade de crescimento, quer estar num ambiente onde esse ambiente promove crescimento. Perfeito. Alguns é desenvolvimento, se sentindo mais competentes, movido a desafios. Alguns é reconhecimento, precisa de elogio como combustível ali. Alguns é remuneração, a remuneração é o impacto, e alguns é ambiente. Uhum. Então, essa mentorada minha ontem, que a gente estava conversando, para ela é crescimento. E ela estava no varejo. Uhum. Eu falei, pega os últimos anos, vê a taxa de crescimento do varejo, mercado. Olha para essas outras áreas. Eu também tenho estudado muito quais são as áreas de maior potencial dos próximos anos. Uhum. E eu enxerguei que são essas 5 principais. Saúde estética, imagino que vai bombar pra caramba. Marketing digital, você trabalhou com algo conectado com isso, que na verdade ela é posicionada para, mas ela não é. Uhum. A minha visão, tá? Tem muito mais a ver com dinheiro do que como plataforma. Tem tecnologia ali, mas é uma tecnologia para atrair o dinheiro e fazer essa movimentação financeira, tá? Essa é a minha visão particularmente. Terceiro, área de investimento financeiro, ainda tem um mercado gigante para ser explorado. Desenvolvimento pessoal e profissional e inovação em tecnologia. Ou seja, se você é um profissional movido a crescimento como sendo o combustível para o teu tanque profissional evoluir, eu imagino e recomendo que essas são as áreas principais para você analisar. Uhum. Óbvio que tem outras áreas, que tem empresas que estão nessa fase. Mas não adianta você querer crescimento numa empresa que não tem crescido tanto. Porque eu acredito, Olivia, que se eu quero crescer, eu preciso fazer a empresa crescer primeiro. Tanto que o título do meu livro é O Profissional que as Empresas Precisam. Uhum. O profissional que as empresas precisam é entender o que é que faz a empresa crescer para eu crescer com ela. Uhum. É isso, né? Perfeito. Mas a pergunta que eu quero te trazer é qual foi a importância da tomada de decisão do ambiente de tecnologia para esse teu crescimento acelerado? Porque foi muito acelerado. Tu tem noção disso? Foi. Tu tem consciência dessa aceleração como foi rápida? Eu entendo que ela foi rápida e aí eu vou construir em cima da sua ideia, tá? Eu acho que tem 2 formas de crescer. Eu acho que tem, quando a gente vai para o mundo da tecnologia das empresas que crescem rápido, eu fazer a empresa crescer para eu crescer também. Ok. Quando você vai para o universo da empresa tradicional, você está num lugar de eu crescer dentro da estrutura que já existe. E aí eu preciso navegar muito bem essa estrutura, entender muito bem como se navega aí, como se cresce aí dentro e esperar a oportunidade aparecer, porque as pessoas, né, elas não ficam sentadas na cadeira, não mais hoje em dia, fazendo carreira de 50 anos lá dentro, né, 30 anos lá dentro. Então, como é que eu me encaixo aí? Então, acho que tem esses 2 lugares. Acho que a tecnologia, ela fez sentido para mim como um universo onde eu queria estar culturalmente e ter os desafios que eu achava, que eu entendia que eu podia aportar
o meu conhecimento e o que eu fazia bem. E eu acho que o universo de tecnologia, de tecnologia junto com RH, e aí eu vou arriscar falar um pouquinho desse universo de RH, ele é um universo onde temos uma transição. Então, a gente vem de um RH de alguns anos atrás, que a gente aprendia na escola, que era, né, um RH bastante tradicional, assistencialista, onde eu rodava processos. Uhum. E a gente passou por um lugar onde as empresas têm pessoas, tecnologia, como a gente falou já, ela é movida por pessoas. Alguém precisa ensinar esses líderes a fazer gestão de pessoas, porque isso a gente não aprende na faculdade, né? Então, o RH começa a estar numa outra posição. E a gente tem um terceiro momento agora da inteligência artificial, onde os processos vão ser cada vez menos importantes dentro de um time de RH, porque muita coisa vai poder ser feito pela inteligência, enfim, por todos os sistemas e tudo mais. E eu aportar conhecimento estratégico de desenvolvimento de pessoas e olhando para o crescimento, para a contratação e desenvolvimento das pessoas dentro da organização e a gestão desses líderes vai ser cada vez mais importante. E eu acho que no lugar que eu estava na consultoria e a hora que eu decidi tomar essa decisão, eu acho que eu fiz esse movimento não intencionalmente antes do RH. Então, eu já enxergava o RH e quantas vezes eu ouvi na minha carreira e escuto até hoje, poxa, Olivia, você deveria sair do RH, porque você não pensa como as pessoas de RH. E a minha resposta é sempre não, eu preciso levar o RH para esse lugar. Porque se a gente tiver uma área dentro da organização que não entende do negócio, você não consegue gerar valor. Nas conversas com os líderes, e quando você vai dar um feedback, olha, a gestão do seu time precisa ser diferente e você não entende o que ele faz, quais são os desafios técnicos que aquele time tem para entregar aquele resultado, qual é a pressão que o negócio está colocando sobre aquilo, o nível de prioridade que o negócio tem, né? O líder vai olhar para sua cara e vai dizer, você nem sabe o que eu faço, né? Usando o linguajar do dia a dia. Você não sabe nem o que eu faço, você está vindo aqui falar o quê? Isso aí eu leio num livro que também não entende meu contexto, né? Então, eu acabei vindo para um lugar onde eu queria transformar o negócio por meio das pessoas, que é uma forma diferente de pensar, que eu acho que é para onde o RH está indo. Então, quando eu fui crescendo, eu estava preparada para assumir posições em empresas que estavam precisando de um RH que olhasse para o negócio, porque o negócio estava se transformando e precisava que as pessoas fossem para esse lugar junto. Então, eu devo muito a esse movimento, de novo, a eu entender o que eu fazia bem, meu conhecimento, estar próxima e sempre ir para perto e trazer para perto pessoas que me agregavam valor, mas também de ter oportunidade de estar nesse lugar que o negócio, às vezes, nem sabia para que ele precisava de RH e quantas vezes eu ouvi líder falando, olha, eu não sei, e essa pergunta eu sempre fazia em entrevista, mas por que você precisa? Eu não sei exatamente, mas eu tenho um problema gigante aqui com pessoas e eu preciso que alguém me ajude a resolver, né? Então, eu não sei o que você faz, mas como é que você me ajuda, né? Então, acho que é essa conversa para onde a gente precisa e para onde a gente está indo. E hoje eu vejo muitos mais profissionais indo nessa direção. Eu observo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Eu observo muito esse movimento, né? Eu tenho cada vez mais focado em trazer profissionais executivos e C-levels dessa posição de RH. Uhum. E tem sido muito comum essa visão. Sim. Infelizmente, eu observo que isso não é grande parte ainda do movimento da área de gente gestão de RH como um todo. Perfeito. Mas quem tem essa visão consegue muita diferenciação e crescimento. Sim. Então, eu vou te fazer duas perguntas agora. Focado para o RH. Tá bom. Que é, na tua visão, o que é que significa o RH ideal? Essa é a primeira. E a segunda é, o que é que o RH ideal tem que fazer com o time no aspecto de descentralização do RH, que é um ponto que a gente estava falando antes da gente começar a gravar. Tá legal. Que a gente falou sobre descentralização do RH. Quanto menos o RH for, vamos dizer assim, como é que a gente pode falar? Talvez necessário no dia a dia ali de bastidores, ou talvez, não sei, protagonista da cultura. Perfeito. Eu imagino que talvez seja isso. Perfeito. Quanto menos protagonista da cultura, mais o RH tem sucesso. Perfeito. Então fala sobre essas duas coisas. Vamos lá.
Repete a sua primeira pergunta para eu garantir que eu responda. Entendeu bem. Tá. A primeira é, o que é que significa o RH ideal para a Olivia? Tá. O RH ideal para a Olivia é o RH onde a Olivia pode desenvolver o melhor potencial dela e, de fato, ajudar a fazer uma transformação das pessoas dentro do negócio e, assim, fazer o negócio crescer. Eu acho que o RH, que não é necessariamente o da Olivia, mas o que as empresas precisam é, de fato, um RH que entenda do negócio, que entenda do que está acontecendo ali, dos grandes desafios e consiga mergulhar, fazer as perguntas e ajudar na construção das respostas dos líderes. Então, eu acho que o melhor lugar para o RH hoje, onde a gente claramente vê empresas de tecnologia, voltando para esse ponto, né, que são super focadas em pessoas, é um RH que está do lado do grande tomador de decisão dessa organização, porque cada uma das decisões que ele for tomar vai impactar pessoas. Seja as pessoas internas, e isso pode não levar a empresa para onde ele quer que seja levada, quanto externas. A gente está falando de consumidores e clientes, enfim. Então, qualquer decisão vai passar por pessoas. Então, quanto mais essa pessoa de RH puder estar do lado dessa pessoa, ajudando a fazer com que ele tenha essa visão de pessoas nas decisões que ele vai tomar, e aí eu vejo muito o RH como um suporte no sentido de alimentar. O RH não é o tomador de decisão, mas é o que traz que esgota a maior possibilidade de respostas que o tomador de decisão pode ter. Você pode ir por aqui, o impacto vai ser A, B e C. Tem o caminho 2, o impacto vai ser A, B, C e D. Tem o caminho 3, o impacto vai ser A, B, C. A decisão é desse tomador de decisão, mas quanto mais ele puder olhar o quanto impacto nas pessoas da decisão dele vai ter no negócio dele, acho que esse é o melhor lugar para a gente estar. Perfeito. Sabe o que é provocativo para mim? É porque qual é o grande recurso das empresas? Pessoas. Eu imagino que isso tem se tornado cada vez mais óbvio. Sim. Que o grande recurso das empresas são pessoas. Eu imagino que um tempo atrás já foi produto, Perfeito. Algumas são tecnologia, mas eu nunca tinha ouvido falar a definição tecnologia é pessoas. Eu achei genial, porque a tecnologia é desenvolvida por e a tecnologia é para pessoas. Exato. Então, para mim foi assim surreal ouvir isso de você, porque clareou assim, eu fiz um download assim imediato. Virou uma chavinha. Total. Isso daqui é provocativo. E assim, não tem lógica os negócios não tratarem isso como uma prioridade-chave e, ao mesmo tempo, o RH não ter a visão do negócio para transformar a chave, que são pessoas, naquilo que o negócio precisa. Perfeito. Então, acho que essa combinação é perfeita. Adorei tua definição do RH ideal. E quando a gente fala agora sobre descentralização do RH, porque foi um ponto que você me trouxe que eu gostei. Legal. A gente estava falando antes, né, da gente começar a gravar. Que eu gosto de brincar que o RH, ao mesmo tempo que ela é a área mais importante, ela é a área que na CNTP ela não precisa existir, né? E eu gosto de jogar isso assim, porque as pessoas olham e falam, como assim, a área mais importante, ela não precisa existir. O RH, ela a forma como eu enxergo, né? Ela é a área de suporte para que os líderes e as pessoas de dentro da organização cresçam a organização. No final do dia, a gente quer, como uma organização, gerar valor, cada vez mais valor para acionistas, para os stakeholders e tudo mais. Então, a gente está olhando a organização, esse perfil de organizações, né? E aí você tem pessoas que tomam decisões, que fazem gestão de pessoas, que dão feedback, que desenvolvem, que contratam pessoas para os times delas. E esse é o papel do líder, né? De tomada de decisão, gestão de pessoas para a entrega do resultado no final. Ótimo. Quando a gente olha para a CNTP, que é aquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio, ou no colegial, colegial ela antigo, é, né? ela é denunciidade. Mas ela fala de quê? Do universo perfeito. Então, num universo perfeito, você tem pessoas que tomam decisões pensando em 100% das variáveis e do impacto que essas decisões vão gerar. Você tem líderes
que sabem contratar muito bem, que sabem olhar para o time, avaliar o time, entender qual é o perfil que ele precisa dentro do time para gerar o resultado que ele precisa. Perfil técnico, perfil comportamental, perfil diverso, né? Para gerar inovação, para gerar esse crescimento que a empresa precisa. E você tem sistemas que fazem todo o processo de dia a dia que a empresa precisa para acontecer. Ótimo. Nesse cenário que ele é perfeito, eu não preciso de ninguém, nenhum maestro gerindo esses acontecimentos. Só que para onde é que a gente está e onde a gente vai sempre estar? Não existe a CNTP. O que existe é um conjunto de pessoas, que é o RH, a área de pessoas, cujo objetivo é, de fato, fazer o negócio crescer olhando para as variáveis pessoas deste lugar. Então, quando a gente fala do papel de pessoas aí, as pessoas da área, né, de pessoas de RH, o RH, ele não pode ser o dono dos processos. Ele não pode ser, e aí no meu ponto de vista, o dono da cultura. Nada do que o RH faz e constrói pode ser coisa de RH. Né? Quando a gente está num contexto e as pessoas estão fazendo uma avaliação de performance, ou fazendo alguma ação de cultura, ou respondendo um questionário de engajamento, precisa responder porque o RH quer. Né? Aí a gente tem um trabalho como RH de fazer com que as pessoas enxerguem que aquilo vai gerar uma melhoria no resultado dele. E se a gente está fazendo processos que ninguém na organização comprou, nenhum líder da organização comprou, está contra e não consegue enxergar valor e a gente está fazendo porque o RH quer, talvez a gente não esteja fazendo o que deveria estar sendo feito naquele contexto, naquela organização, naquele momento, ou a forma como aquilo está sendo feito não é a forma que vai, de fato, gerar valor para a organização. Porque o que a gente menos quer é atrapalhar, né? O que a gente menos quer é tirar o gestor do negócio e colocar ele 20 horas fazendo avaliação de performance durante 2 semanas, enquanto ele não entrega resultado, né? Existem contextos em que isso é possível, organizações em que isso é possível e organizações que isso não é possível. Então, ser um RH, e aí, de novo, a importância de ler o negócio, quer dizer, eu não posso colocar uma avaliação de desempenho, de performance, um questionário longo para as pessoas responderem. Se a gente falar em varejo, numa semana de Black Friday, as pessoas estão tomadas... Tem um timing certo. Qual é? Então, entender, de novo, do negócio é importante e a gente ouvir o negócio e empoderar os líderes no sentido de construir junto, para que eles vejam a importância daquilo e queiram entregar aquilo e aquilo gere resultado no final do dia, é o melhor. Até quando a gente fala muito de meta para o time de RH, a primeira coisa que eu converso com a liderança é: nossa meta tem que ser o resultado da organização, tá direto ligado. Não pode ser entregar o produto X dentro do prazo e Y com tantas pessoas gastando tanto de dinheiro. Porque isso desconversa do negócio. Aí eu vou ter pessoas dentro do meu time pensando em entregar aquele produto, aquele processo, sim ou sim, custe o que custar, porque ele vai receber o bônus, se for dentro do prazo, dentro daquele custo. E aquilo pode machucar o negócio, porque a gente está falando de RH que impacta o negócio inteiro invariavelmente. Né? Então, como é que a gente faz para estar próximo? E aí ser o RH que coloca cada vez mais nas pontas, né? Na liderança, a importância daquilo e ferramentas para os líderes tomarem as decisões, fazerem o negócio crescer lá na frente, enfim. E como é que a gente dá esse suporte? Essa é a minha visão, tá? Que às vezes pode ser controversa e adoro debater. Se você não concordar, por favor, traz seu ponto e a gente vai conversando. Teve um termo que você utilizou que, poxa, isso ficou marcado aqui, porque eu já ouvi muito, que isso é coisa do RH. Esse termo, eu imagino que muitos líderes falam isso. Falam, verbalizam isso com essas palavras. Eu já verbalizei. Com muita frequência. Eu já verbalizei. Sim. Isso daqui. Sim. E hoje, com uma visão diferente, como eu te falei, né? Aqui nos bastidores eu falei, na minha visão lá atrás, até por ser a minha bagagem, já atuei em diversas áreas. Logística, liderança direta, vendas, marketing, projetos, diversas áreas. E na minha visão, até fazer o que eu faço hoje, de verdade, a área mais importante era comercial. Que eu falo, se não tem alguém que traz o dinheiro para o negócio, não existe negócio.
E eu vi que eu tava errado, porque eu te falei. Se Porque não... tem uma pessoa lá trazendo o negócio. É porque se não tiver alguém para trazer alguém para vender, nem tem negócio. Então hoje é muito nítido para mim que a área mais importante das empresas, eu gravei um conteúdo no meu Instagram, por exemplo, exatamente sobre isso. Legal. A área mais importante para as empresas é o RH. E cada vez menos tem sido chamado RH, né? Cada vez mais está indo para o caminho de gente e gestão, porque é, na essência, o que precisa ser feito. Gente, gestão, pessoas e organização, liderança, Exato. organização, cultura. Cultura, exato. Essa nomenclatura tá virando uma salada de frutas, mas é para esse caminho. Perfeito. Mas o coisa de RH, eu falei, poxa, se alguém tá falando isso na organização, tem um grande gap do RH nisso, é nível de conscientização do time em relação àquilo. Então, quanto menos centralizado as atividades do RH e quanto mais centralizada as atividades do negócio para fazer a gente chegar lá, o RH tá tendo sucesso. Então, o ponto que você me trouxe é como o RH, e a gente usa essa nomenclatura que é mais fácil da galera entender, Sim. como o RH vende ferramentas alternativas, desenvolvimento, plano, liderança, de um jeito que o time consegue comprar para aplicar. Perfeito. Como é que faz isso? De um jeito, assim, impactante de verdade, porque você teve que fazer nas diferentes empresas que você precisou passar. Perfeito. Eu vejo o RH de uma forma muito simples, tá? E aí eu vou voltar para o básico. Então me ajuda a entender por quê. Existem várias formas de você estruturar o RH, enfim, eu gosto de simplificar, que eu falo que a complexidade, ela às vezes faz a gente parecer importante, e não é sobre isso, né? É sobre resolver os problemas. E a minha forma de ver é um RH com 3 grandes áreas, que veio de um negócio lá atrás, que a gente carrega até hoje, que a gente tem a parte de suporte e operações, que é o dia a dia, que é de onde o RH surgiu lá na década de 70, né? Quando começou a sair não é mais finanças que pagam os salários, poxa, vamos construir um outro lugar, vamos construir um outro lugar aqui. Aí você tem uma nova área, que é uma área de expertise, que é onde eu crio os produtos de RH, e eu estou falando de avaliação de performance, estou falando de modelo de remuneração e tudo mais. E você tem a área de business partners, que é o que que é o que veio há menos tempo, mas que para mim hoje é o que faz justamente essa conexão que a gente vem falando do negócio com o RH. E até essa nomenclatura é muito assertiva na minha visão. São parceiros do negócio. E aí, a gente ter uma pessoa ou pessoas lá na ponta, dentro do negócio, que enxergam qual é a necessidade do negócio, daquelas áreas especificamente, e trazem para dentro de casa, para construir junto um produto, né, e processos que atendam essa necessidade, ou que resolvam uma dor, aí a gente está trabalhando, de fato, para estar junto com o negócio e não para ficar naquele lugar de, isso é coisa de RH. Quando o gestor fala, isso é coisa de RH, ele não se sente atendido no sentido das necessidades dele naquele momento. Então, quanto mais eu consigo escutar e entender o que tá acontecendo ali dentro da área dele, por que ele não está conseguindo entregar o resultado dele, né? Como é que está distribuída aqui? Como é que as pessoas estão alocadas? Como é que os recursos deles estão alocados, até financeiros? Então, às vezes, você tem um líder que tem um budget de projeto milionário na mão dele. Mas aí você vê que ele tem uma equipe que nem... que aquele dinheiro vai sobrar, porque aquela equipe nunca vai ser capaz de entregar aquele produto. Só que a gente só vai conseguir discutir isso se a gente entender do budget do cara lá na ponta. Então, adianta eu dizer para ele que a equipe dele não está entregando o suficiente e que ele precisa fazer uma avaliação, que as pessoas não têm competência. Se essa equipe está trabalhando 20 horas por dia, porque tem um budget gigante que precisa consumir para entregar um resultado que ela não vai entregar com esse dimensionamento, né? Então, eu vou resolver a dor dele se eu entrar lá e falar, poxa, vamos fazer o seguinte, então, pega o seu budget. E aí, enfim, N formas de fazer isso e a gente passa por estruturas e conversas que não são tão simples. Eu estou pintando a coisa de uma forma muito simples, mas, poxa, você tem tanto de dinheiro para gerar isso, quanto a gente pode transformar em recurso para criar esse produto, né? Ou para fazer esse marketing ou tudo mais.
Olha que legal. E aí você coloca isso. Ok, agora a gente precisa desenvolver esse time para entregar o mais rápido possível. Como é que a gente faz isso? Ó, tem uma proposta assim. Você acha que pode funcionar? Pode. E aí você vai ter uma pessoa do seu lado falando, poxa, eu consegui entregar resultado porque veio aqui alguém que não me mandou fazer um processo pelo processo, mas pelo contrário me ajudou a enxergar um negócio que eu não estava enxergando, né? Ou você está vendo essa pessoa aqui que não é líder? Será que ela está pronta para ser líder? Ou você está querendo promover essa pessoa, mas você está entendendo que se você promover essa pessoa, você vai perder a melhor pessoa do seu time e ele não vai ser bom líder? Então vamos ajudá-lo primeiro a desenvolver os gaps que ele precisa para aí a gente colocar numa posição que não vai ser essa, vai ser uma outra, vai ser um step antes de uma liderança mais simples, menos complexa, para ele se preparando para estar nessa aqui que você quer colocá-lo, né? Então, são conversas que se você envolve o negócio e ele entende que você está gerando uma solução, você começa a ter cada vez menos coisas de RH. E aí são passos de tartaruga. Mas conforme você vai fazendo isso com a área A, com a área B, com a área C... Através de perguntas inteligentes. Você vai entrando, exato, e você vai entrando em contextos que a hora que você está num grupo, poxa, antes era você, RH, e vários líderes achando que era coisa de RH. E aí você decidiu se aprofundar em um lugar aqui, e entender melhor. A hora que esse líder viu o valor, agora você é 2 em 10, né? Agora, e depois você vai ter essa conversa com outro líder. E esses líderes vão começar a se multiplicar. Até você chegar num lugar que eu falo que eu adoro quando a gente chega no RH nesse momento, que eu falo, olha, eu como RH eu não tenho budget para contratar mais business partner para gerar valor. E o líder levanta a mão e fala, ó, acabou de sair um gerente aqui da minha área, eu não vou ocupar essa posição, eu quero uma pessoa de RH, tá aqui o headcount, porque eu preciso dessa pessoa do meu lado para gerar valor. Poxa, a hora que a gente chega nesse lugar, o ápice, na tua visão. Eu falo, poxa, agora a gente tá começando a mostrar qual é o valor que a gente pode entregar dentro dessa organização. Genial isso. Na minha visão, eu falo muito, né? O ápice do líder não é a promoção, o crescimento dele, mas é o desenvolvimento de novos líderes. Exatamente. Essa é a minha visão. Quando eu falo as minhas principais conquistas, eu fui promovido 7 vezes em 6 anos na AstraZeneca, mas eu falo que não foi isso. Uhum. Foram os líderes que eu desenvolvi na companhia. É isso. E que eu entendia que o meu crescimento tinha total conexão de eu ser completamente substituível na minha cadeira. É isso mesmo. Porque poucos líderes pensam assim, a grande maioria senta na cadeira, fala, poxa, como é que eu me torno insubstituível aqui? Esse é o caminho do sucesso para o fracasso. É isso. Onde, na minha visão, eu falo o seguinte, como eu me torno completamente substituível na posição e na cadeira, mas insubstituível para a organização? Exatamente. Essa é a visão que os líderes precisam ter. Isso passa pelo desenvolvimento de novos líderes. Então, hoje, o que eu faço hoje é o que fiz toda a minha carreira, desenvolver pessoas. Eu entendi que aquela era a área que eu tinha paixão, habilidade e resultado. Perfeito. Então, acho que a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento e eu super amei quando você falou sobre isso. Muito mais do que a gente olhar para fora, é a gente olhar para dentro. Porque quando a gente olha para dentro, a gente sabe o que a gente pode oferecer para fora. E você sabe que a tendência é justamente o contrário, né? Grande parte das vezes onde eu vejo as pessoas ocupando posição de líderes pela primeira vez, ou que eu faço mentoria e as pessoas vêm, a primeira pergunta é, como é que eu assumo esse lugar? Ou ela já assumiu esse lugar, a tendência é, peraí, agora eu sou líder e eu preciso saber tudo. Eu preciso conhecer tudo e eu não posso deixar o meu time aparecer mais do que eu, porque senão as pessoas vão questionar por que me colocaram nessa cadeira e não ele, né? Ou ela, né? Essa pessoa. Gigante. É uma insegurança gigante. E as pessoas demoram para entender que se você está nessa cadeira, já está provado que você sabe muito bem tecnicamente tudo. Esquece o técnico. Traz pessoas, porque o seu sucesso vai estar na entrega de resultado da área como um todo, não é mais você. É o time todo, né? Não é você se empoderando daquela entrega como profissional. Se o seu time tiver sucesso, automaticamente o sucesso é seu, porque eles só conseguiram chegar lá porque você abriu as portas, você ajudou a enxergar a melhor solução, né? Você deu esse caminho, você expôs em situações controladas onde aquela pessoa pôde se desenvolver. E é isso, todas as pessoas embaixo de você vão se desenvolver e junto com isso, e a gente volta no ponto que você falou, a organização se desenvolvendo, esse time vai para um outro patamar e gera uma outra complexidade de entrega. E assim as coisas vão. Mas é menos eu, líder, agora que sou líder, sei de tudo e preciso dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, e mais de olhar em volta e, poxa,
que esse time aqui que eu acabei de assumir sabe que eu não sei e que a gente pode construir junto com o que eu conheço, né? E com as minhas competências aqui, que essa pessoa ainda não tem, porque ela não está preparada. Vamos construir isso junto? Né? Então, acho que essa é uma mudança de mindset de liderança também, Total. né? A gente vem de um lugar, de uma estrutura absolutamente hierárquica, estrutura organizacional e até familiar, onde você tem o líder que manda, que é quem sabe de tudo, que passa a informação para as pessoas no sentido de eu quero que você faça A, B ou C, eu sou o chefe, eu mando e você obedece. E se eu não estou vendo você trabalhar, você não está entregando resultado. Então, a gente sai desse lugar. Né? Era assim, a gente está indo para um outro lugar que é muito mais colaborativo e que isso é muito puxado, de novo, pela tecnologia e pela necessidade de velocidade. Né? Você tem uma estrutura hierárquica grande, você nunca vai conseguir avançar na velocidade que o mundo está avançando. Na minha visão, Olivia, o conceito que eu tenho sobre as áreas, sobre o negócio, é baseado naquilo que eu observo com as pessoas que estão ao meu redor, né? Perfeito. E o conceito que eu fui formando sobre RH, teve uma pessoa que fez muita diferença nisso. Legal. Que era lá da AstraZeneca, que era a Priscila Berti. Ela era BP da minha área. Tá. E ela me trouxe uma visão que eu não tinha antes. E ela fazia exatamente esse papel. O BP no fundo do negócio, entendendo profundidade realmente e trazendo os desafios necessários. Então, quando você tem alguém que é uma referência para você naquela área e te mostra, talvez, um novo caminho de fazer aquela área acontecer, isso é genial. O que eu estou enxergando hoje é que, assim como a Priscila fez na minha carreira, eu imagino que você está fazendo com a carreira de várias pessoas de RH, trazendo essa visão que elas estão ouvindo aqui, como pode ser construído. E que sim, uma gota no oceano faz toda a diferença. Que às vezes a gente acha, poxa, a minha empresa funciona assim, eu não consigo mover, eu não consigo mais. Consegue sim. Consegue. Porque você consegue aquilo que você falou. De 1 passa para 2, que passa para 3, que passa para 4, e daqui a pouco a organização como um todo está enxergando isso daqui. Exatamente. A reta final desse episódio, eu quero entender mais sobre essa tua última movimentação. Legal. Que é uma movimentação que você vai para o mercado mais de startup, entendendo ali a nível de investimentos. Como você entendeu que era essa fase e essa decisão para você tomar mais uma vez na tua carreira? Legal. A gente estava falando da sua carreira, né? Também você estava dizendo que em algum momento você parou e você falou, poxa, eu quero contribuir com o desenvolvimento das pessoas. E eu passei muito por esse lugar. Eu aporto muito conhecimento e eu sei que eu consigo fazer a diferença estando em uma organização, né? Eu já enxerguei isso, eu já fiz isso algumas vezes e eu sei que eu consigo agregar valor. Agora, de que forma eu pego tudo isso que eu já sei e consigo contribuir não só para uma organização, mas para mais organizações, em contextos diferentes e com pessoas que eu sei que, de fato, precisam disso para o negócio decolar, né? E aí eu falo que é um lugar que eu tô que é muito gostoso, né? De estar com as próximas das startups, entendendo o negócio deles e entrando muito ali até na mentoria, mas eu falo que eu aprendo tanto quanto eu contribuo ali, que poxa, eu tô nesse lugar, tô com poucas pessoas, para onde é que eu vou agora? Ou eu estou numa rodada de investimento, mas eu preciso ter minha empresa pronta para chegar. Será que é hora de falar de cultura? Será que eu preciso de mais pessoas? E agora eu recebi um capital e para eu contratar X pessoas, como é que eu contrato essas pessoas? Né? E é um olhar justamente esse que eu vim construindo na minha carreira, que eu consigo em um bate-papo, 2, 3, enfim, dependendo do contexto, dar um olhar e falar, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. E esse, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, é aquela sensação de, poxa, contribuir aqui também. Então, hoje, essa aproximação em startups de pessoas que querem, né, escutar e crescer com isso e contribuir para um crescimento. E quando muitas vezes a gente fala de startups que estão querendo construir um produto para um bem maior, né? E você fala, poxa, eu estar nesse lugar, eu consigo pulverizar de alguma forma meu conhecimento, até empresas startups um pouco maiores que falam, poxa, eu preciso de um CHRO aqui,
Mas não faz sentido eu trazer uma pessoa muito sênior para essa posição, porque tem muita coisa de processo para fazer, mas uma pessoa júnior não vai me trazer o conhecimento de alguém que já passou muito tempo por isso. Então, estar como CHRO as a service, né, que é como a gente está falando, faz muito sentido, pois eu não preciso estar lá 5 dias na semana, então eu consigo estar em mais lugares, mas eu consigo entrar mais no negócio, entender melhor a estrutura e trazer um valor aqui junto com o time de RH que está lá, às vezes com a pessoa de RH que está lá aqui, de uma organização que ainda não precisa de um CHRO, mas que é o número 1 e que consegue trazer valor. Então, eu começo a pulverizar muito mais o conhecimento nesses lugares, também como board, enfim, fazendo palestras, que é uma coisa que a gente estava conversando que você faz, que também é uma forma de fazer isso. Então, foi essa parada de, como é que eu gero mais valor? Né? E tudo isso que eu já aprendi até aqui pode me levar para outro lugar. Eu posso, sim, voltar a estar em uma empresa, mas com uma parte do meu tempo já dedicada a essa transformação mais ampla do que apenas um contexto. Perfeito. O título do meu livro, que está muito pertinho de ser publicado, é O Profissional que as Empresas Precisam. Uhum. E eu quero encerrar esse episódio mudando um pouco. Só um parêntese aqui. Qual é o RH que as empresas precisam? Qual é o profissional de RH que as empresas precisam? Legal. Tem vários pontos que a gente precisa olhar, né? Acho que dentro de tudo que a gente conversou até aqui, tem uma coisa muito importante para o profissional de RH, que é estar num contexto onde esse profissional consegue, de fato, atuar no seu melhor, né? E onde está isso? Na cultura. Se eu, como profissional, estou numa empresa onde, eu, profissional de RH, estou numa empresa que não está preparada para um lugar de mudança, de crescimento, de entrada no negócio, eu, profissional de RH, não vou conseguir contribuir com o que a resposta da pergunta que você fez pode trazer para a organização. Então, acho que esse é o primeiro passo. Dado que eu estou nesse contexto, nessa cultura, nessa abertura que a liderança me dá para atuar, para contribuir nesse crescimento, eu entendo que o profissional de RH, primeiro, precisa sair do lugar de eu só entendo de pessoas e ir para um lugar do eu entendo do negócio e das pessoas que fazem esse negócio. Porque é aí que eu vou conseguir, de fato, fazer essa empresa, ajudar essa empresa, contribuir com o crescimento dessa empresa. Então, para mim, essa é a principal característica. Você estar num lugar onde você tem abertura, ter o conhecimento da organização e do negócio para chegar nesse lugar, estar no lugar de líder de RH, no sentido de ter uma composição de equipe que agregue valor para a organização. Então, entendendo que você não é a estrela que vai resolver todos os problemas da organização. Muito pelo contrário, o seu jeito de fato, virar a chavinha dentro da organização é por meio do seu time, né? Que você vai construir aí, que tem este pensamento também de agregar valor. E que entre eles se conversem também, porque não adianta eu ter verticais completamente independentes. Eu preciso que o business partner navegue junto com o especialista e junto com a área de operações, de suporte organizacional. Então, precisa ser um time só e é isso que vai fazer com que eu seja um RH que, de fato, gere valor lá na frente. Perfeito. E a próxima pergunta também é um tema de palestra que eu tenho e o meu próximo livro que eu vou lançar. Tá bom. Então, a gente falou o profissional de RH que as empresas precisam. Uhum. E agora a minha pergunta é o líder que as empresas procuram, quem é? Tem o líder que as empresas procuram e o líder que, às vezes, a empresa precisa. Eu acho que aí tem também um suporte importante do RH. Acho que muitas vezes as empresas, quando procuram um líder, e aí eu vejo, às vezes, já lá na ponta, abrindo a vaga, né? Eu preciso de uma pessoa que tenha esse conhecimento técnico, que saiba operar essa ferramenta, que tenha conhecimento de A, B, C, metodologias, que saiba programar, etc. E aí, a hora que você volta, você fala, não, calma. Essa senioridade que você precisa que ela conheça tudo porque ela vai
né? Ela vai entregar tudo isso. Não, mas espera aí, ela vai fazer tudo isso ou ela vai gerir um time que faz tudo isso? Porque, de verdade, é impossível que um líder, quando assume uma cadeira, conheça de absolutamente todas as verticais e os processos que ele vai gerenciar. Então, calma, vamos ajustar? Então, voltando, né? Às vezes, o líder que a empresa quer é aquele líder que seja a estrela técnica, mas, de fato, o líder que a empresa precisa é um líder que consiga olhar para todos os recursos que ele tem, financeiros, para o time, para a entrega, e consiga ter uma visão de resultado e de arquitetar tudo que ele tem ali na mão para entregar esse resultado. E também operacionalizar isso dentro da organização, entre pares e entre diferentes áreas. Então, as pessoas precisam ter um excelente comportamento, vou mudar a palavra, né? Uma capacidade de relação entre pessoas, de conseguir construção de aliados, de entender, de empatia, de vulnerabilidade, para aprender junto e para construir junto. Né? E não ser aquela pessoa que é a estrela que vai entregar tudo ou que espera-se que entregue de tudo. Respondi a sua pergunta. Total. E é interessante isso, porque a gente também estava falando no off, a habilidade que eu considero que é a habilidade futuro, que é a inteligência social, e você me trouxe um ponto que, obviamente, eu concordo, que quanto mais você cresce na organização, é menos sobre o aspecto técnico e muito mais sobre o aspecto comportamental. Perfeito, é isso mesmo. Então, a resposta que você trouxe tem toda essa direção. E é muito importante, principalmente quando a gente olha para a ponta, mas um hábito que eu costumava fazer, e faço até hoje, inclusive. Fiz recentemente contratações para o meu time, que eu falei o seguinte: antes de eu olhar para fora e entender o profissional que eu vou contratar, eu tenho que olhar para dentro e entender o que eu tenho na minha mão. Perfeito. Porque se eu só olhar para fora e procurar o profissional ideal, talvez esse profissional ideal não se encaixe com aquilo que eu tenho interno. E aí eu preciso fazer esse balanço. Eu amei o nosso papo. Eu ficaria aqui muito mais tempo. Tá super leve, mas ao mesmo tempo muito profundo. Eu queria te agradecer muito você ter topado esse podcast, você vir aqui, compartilhar a tua experiência, tua visão, teu conhecimento. Para mim fica muito notório o porquê dessa tua carreira de sucesso. Eu imagino para quem acompanhou a gente aqui também. E eu queria, pra gente fechar, de verdade, 2 pontos. Vai lá. De tudo que você falou, o que é que as pessoas precisam levar daqui? E o último é como é que as pessoas podem te acompanhar. Legal. Acho que o ponto, se for pegar um ponto central, essa pergunta é difícil, porque eu costumo Falo muito, né? histórias, né? Eu falo bastante, você percebeu. Ainda mais de tema que eu gosto. Eu podia passar o dia inteiro aqui com você também, e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Acho que se tem... Vou falar um conjuntinho de pontos importantes. Olhando do ponto de vista do líder, se você está assumindo ou está se preparando ou tem ambição de ser líder em algum momento, o autoconhecimento é muito importante. Acho que é esse primeiro lugar. E se colocar num lugar de que você não tem que saber tudo, mas estar aberto para aprender cada vez mais com tudo e com todos que estão em volta de vocês, se cercar de pessoas que podem contribuir com isso, acho que esse é o melhor caminho. Acho que a nossa conversa vai muito por aí. Perfeito. E para as pessoas te acompanharem, como é que elas fazem? Elas podem me acessar pelo LinkedIn, acho que é a melhor forma. Eu estou sempre lá, enfim, super à disposição para continuar conversando sobre o tema de pessoas, palestras, mentorias e para atuação em projetos. Enfim, estou super à disposição, super aberta. Como eu te falei, é um assunto que me encanta muito e eu acredito muito que a gente está falando do que é o futuro. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigada. Que você tenha muito sucesso e que continue fazendo realmente essa diferença na vida das pessoas, porque é óbvio, é assim, muito nítido que você tem isso como paixão no teu coração e todas as organizações que você passou provavelmente tem um legado teu do olhar sobre um novo RH, mas principalmente de um olhar sobre o olhar ideal das pessoas dentro das organizações, tá? Obrigado. Legal. Obrigada, Rodrigo. E obrigado a você também que ficou até agora nesse episódio. Eu imagino que tem muitos insights aqui para você levar para o teu dia a dia. A minha recomendação é que você ainda, se você ainda, na verdade, não está inscrito aqui
no canal, que você se inscreva aqui no canal, principalmente no Spotify ou no YouTube, semanalmente, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem conteúdo rico como você ouviu hoje, para que você consiga pegar e aplicar no teu dia a dia de trabalho. E se você ficou até agora também, você sabe que as pessoas que acompanham o nosso podcast, elas podem ter uma reunião estratégica com alguém do meu time, onde nessa reunião a gente consegue construir o teu plano de crescimento profissional. E se você quiser mais contatos também para mentorias ou palestras, a gente tem todos os contatos aqui abaixo. O meu desejo é que você se transforme, seja no RH ou no profissional que a tua empresa precisa. Porque desse jeito você vai conseguir mais destaque e crescimento dentro da tua organização. Até o próximo episódio.